Guts. Se o sofrimento tivesse uma forma humana, ele teria o rosto marcado e o corpo mutilado de Guts. Ele é o arquétipo definitivo do struggler, o lutador que desafia um destino desenhado especificamente para esmagá-lo, átomo por átomo. Sua tortura não é apenas um evento isolado em sua biografia, mas a própria condição de sua existência, começando no exato segundo em que ele nasceu, do cadáver enforcado de sua mãe em uma árvore, caindo em uma poça de sangue e lama, respirando o cheiro da morte e o frio da podridão antes mesmo de sentir o calor da vida. Sua infância foi roubada em campos de batalha lamacentos, onde ele foi vendido por sua única figura paterna, Gambino, por meras 3 moedas de prata, para ser estudado por um mercenário chamado Donovan. Ali, Guts aprendeu a lição mais cruel possível: que o afeto é uma mentira e que seu corpo é apenas um objeto de uso para os outros. Mas a verdadeira tortura, aquela que transcende a dor física, começou quando ele finalmente encontrou uma família no bando do Falcão, apenas para ver tudo ser arrancado no eclipse. O horror que Guts suportou naquele dia desafia a compreensão humana. Ele foi forçado a assistir, imobilizado por demônios que devoravam seus amigos, enquanto seu líder e melhor amigo, Griffith, violava sadicamente a mulher que ele amava, Casca, transformando-a em uma boneca vazia e insana. O desespero foi tão absoluto que Guts teve que cortar o próprio braço com uma lâmina cega e quebrada, serrando o osso e a carne em um ato de pura adrenalina e horror, apenas para falhar em salvá-la e ser marcado com o estigma do sacrifício, uma maldição que atrai monstros todas as noites, negando-lhe, para sempre, o direito ao sono. Hoje sua tortura é contínua e auto-infligida. Ao vestir a armadura Berserker, ele permite que o metal perfure sua carne, atravesse seus músculos e quebre seus ossos repetidamente para mantê-lo lutando, vivendo em um estado perpétuo de agonia física, perda sensorial e exaustão mental, caminhando sobre uma estrada infinita de cadáveres, sem nenhuma garantia de que haverá luz no fim do túnel. Rika Furuji. Se o inferno existe, ele não é um poço de fogo eterno, mas uma pequena vila rural japonesa presa em junho de 1983. Por trás de um rosto infantil, de gestos adoráveis e de uma voz doce que diz: esconde-se a psique mais estilhaçada, cínica e antiga da história dos animes. Rika Furuji não é uma criança de verdade. Ela é uma prisioneira temporal com mais de 100 anos de consciência acumulada, condenada a vagar pelo mar de fragmentos, presa em um ciclo vicioso de paranoia, insanidade e assassinato brutal que desafia a sanidade humana. A tortura de Rika transcende a morte física. É a tortura da esperança sistematicamente assassinada. Ela é a Queen Carrier, a abelha rainha de uma vila infectada por um parasita cerebral. E seu destino é ser o centro de uma tragédia grega sem fim. O poder de Rika, e futuramente de sua melhor amiga, vem de sua conexão com Hanyu, a verdadeira entidade por trás do deus Oyashiro-sama, que atua como uma guardiã espiritual presa à linhagem Furude. É Hanyu quem rebobina o tempo a cada morte. Em cada mundo, em cada loop, ela tenta desesperadamente salvar seus amigos, mudar uma escolha, evitar um conflito. E em cada vez, ela é forçada a ver o brilho nos olhos das pessoas que ama se apagar, substituído pela psicose da síndrome de Hinamizawa. Ela não apenas morre, ela carrega a memória acumulada de cada traição, sentindo o peso de séculos de fracassos, onde a única recompensa pelo esforço é um novo tipo de morte dolorosa. Ela foi obrigada a assistir, impotente e amarrada, enquanto seus melhores amigos espancavam uns aos outros até a morte com tacos de beisebol, se esfaqueavam em frenesis de ciúmes ou arrancavam as próprias unhas em surtos psicóticos de tortura. Mas o destino reservado a ela é ainda mais grotesco e ritualístico. Em incontáveis fragmentos de realidade, seu fim é o mesmo. Ela foi arrastada para o santuário da vila e aberta viva sobre a mesa cerimonial do Watanagashi, tendo seus intestinos arrancados enquanto ainda estava consciente por alguém em quem confiava, sentindo cada nervo ser rompido enquanto corvos esperavam para devorar o que restasse. E quando a dor física termina, começa a tortura emocional da traição suprema. Sua melhor amiga, Satoko Houjou, a pessoa por quem Rika lutou por 100 anos para salvar, ganhou poderes divinos e decidiu trancá-la naquele pesadelo novamente. Consumida por um ciúme possessivo e doentio, Satoko começou a arquitetar massacres e a estripar Rika pessoalmente, rindo de sua dor, tudo para forçá-la a desistir de seu sonho de liberdade e mantê-la como um animal de estimação preso na vila para sempre. Rika não apenas morre, ela é assassinada pela única pessoa que ela amava incondicionalmente. Sua existência é a prova de que a imortalidade sem liberdade é a pior maldição possível, forçada em atuar em uma peça feliz
enquanto sua alma apodrece de tédio e desespero. Kratos. Antes de ser o deus da guerra, ou o pai estoico que conhecemos nas terras gélidas do norte, Kratos foi a marionete mais trágica e quebrada da história do Olimpo. Sua saga é frequentemente confundida pelos desavisados como uma simples fantasia de poder e testosterona. Mas, sob a superfície do sangue e dos gritos, reside uma crônica de perda irreparável, manipulação divina e autodesprezo absoluto. Ele não é apenas um homem zangado. Ele é um monumento vivo ao arrependimento. Um guerreiro cuja própria pele é uma maldição visível, servindo como uma tela eterna para exibir seus maiores pecados ao mundo. Ao vender sua alma a Ares, em um momento de desespero militar, Kratos recebeu uma arma, e de quebra a maior maldição de sua vida. As lâminas do caos não foram simplesmente entregues a ele. As correntes em brasa foram fundidas magicamente aos ossos de seus antebraços, cauterizando sua carne viva em um processo de dor inimaginável, garantindo que a violência nunca pudesse ser largada, pois ela se tornou uma extensão literal, parasita e dolorosa de seu próprio corpo. Mas a verdadeira tortura, aquela que fragmentaria sua sanidade para sempre, foi orquestrada pelo próprio Deus que ele jurou servir. Em um frenesi cego induzido por Ares, em um templo dedicado a Atena, Kratos massacrou todos em seu caminho. Quando a névoa de sangue se dissipou, ele não viu inimigos, mas sim os corpos esquartejados de sua amada esposa, Lisandra, e de sua pequena filha, Calíope, mortas brutalmente por suas próprias mãos. Como punição final, as cinzas de sua família morta foram magicamente coladas à sua pele por um oráculo, condenando-o a carregar os restos mortais cremados de sua esposa e filha, cobrindo cada centímetro do seu corpo pálido para sempre. Ele se tornou o fantasma de Esparta. Um homem que nunca pode olhar para as próprias mãos ou para o espelho sem ver a morte das únicas pessoas que amou. Kratos passou os 10 anos seguintes servindo aos deuses como um cão de caça, implorando apenas para que suas memórias fossem apagadas. Mas foi traído a cada passo. Ele foi forçado a matar a própria mãe, Calisto, que foi transformada em monstro diante de seus olhos. Viu seu irmão perdido, Deimos, morrer em seus braços segundos após reencontrá-lo. E foi perfurado, morto e arrastado para o inferno múltiplas vezes, tendo que escalar as paredes do submundo com as próprias unhas, rasgando sua alma para fora da morte, apenas para continuar sofrendo na terra dos vivos. Kratos é definido pelo suicídio falho. Ele destruiu um panteão inteiro, afundou a Grécia no caos e tentou tirar a própria vida com a lâmina do Olimpo, mas foi amaldiçoado a sobreviver. Sua tortura é a imortalidade indesejada, condenado a vagar pela eternidade carregando o peso de um passado que nem a destruição do mundo conseguiu apagar. Theon Greyjoy. A tragédia de Theon Greyjoy em Game of Thrones não é sobre a morte, mas sobre a aniquilação total da identidade humana. Ele entrou nas masmorras úmidas do Forte do Pavor como um príncipe arrogante das Ilhas de Ferro e saiu de lá como um animal de estimação quebrado e submisso. Sua tortura nas mãos de Ramsay Bolton foi um projeto de engenharia social sádica, desenhado não para extrair informações de guerra, mas para apagar a alma de um homem camada por camada e ver o que sobrava no fundo do poço. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Theon cometeu erros terríveis ao trair os Stark, mas a punição que recebeu foi desproporcional a qualquer pecado mortal. O sofrimento físico imposto a ele foi medieval e meticuloso. Ramsay não apenas causava dor. Ele brincava com a anatomia de Theon como um artista sádico. Ele foi submetido ao esfolamento sistemático, tendo pedaços de pele arrancados lentamente dos dedos das mãos e dos pés, enquanto estava acordado, dia após dia, apenas para ser obrigado a implorar, em meio a soluços e sangue, para que Ramsay cortasse os membros fora, para parar a agonia. A tortura evoluiu para a mutilação genital, onde Theon foi castrado barbaramente, perdendo não apenas sua virilidade física, mas a única coisa que, na sua mente distorcida e insegura, o definia como um homem e herdeiro legítimo de sua casa. Ele foi condicionado como um cão vira-lata, dormindo em jaulas cobertas de fezes, proibido de se banhar e sendo forçado a assistir Ramsay caçar e violentar outras vítimas, muitas vezes sendo obrigado a participar da humilhação. A mente de Theon quebrou a tal ponto que ele esqueceu o próprio nome, adotando a persona de Podre. Estou enganando, Theon. Estou salvando Não sou você. Theon! Eu sou Podre! Podre! Meu nome é Podre! E recusando chances reais de fuga por puro terror. Quando sua irmã invadiu o castelo para salvá-lo, ele mordeu a mão dela, recusou a liberdade e correu de volta para a jaula, convencido de que a esperança era apenas mais um teste cruel de seu mestre.
Theon Greyjoy morreu naquela câmara de tortura. Quem sobreviveu foi um fantasma trêmulo, um homem cheio de peças faltando que, mesmo após a redenção final e o sacrifício, nunca conseguiu juntar os cacos de quem ele costumava ser. A dor física cicatrizou, mas o terror de ouvir o som de chaves ou cães latindo permaneceu gravado em sua alma até o último suspiro, provando que há destinos muito piores do que a morte rápida em batalha. Flowey. Flowey, em Undertale, não é apenas um vilão, ele é a encarnação do sofrimento existencial mais profundo e solitário dos games. Antes de ser uma flor sádica, ele era Asriel Dreemurr, um príncipe gentil que morreu tragicamente tentando proteger a humanidade. Mas a verdadeira tortura não foi sua morte. Foi sua ressurreição artificial. Ele acordou no jardim do castelo como um experimento falho de Alphys. Uma planta senciente injetada com determinação, mas biologicamente desprovida de uma alma, tornando-o fisicamente incapaz de sentir amor, compaixão ou empatia. No início, ele tentou desesperadamente ser bom. Ele usou seu poder de voltar no tempo para salvar seu pai, ajudar sua mãe e resolver os problemas de todos no subsolo. Ele viveu centenas de vidas perfeitas. Mas a falta de alma transformou cada ato de bondade em uma encenação oca. Ele abraçava seus pais e não sentia nada além de frio. O tédio absoluto e a falta de consequências quebraram sua mente, transformando-o em um monstro que tortura e mata apenas para sentir alguma coisa, qualquer coisa, que não seja a apatia. O ápice de seu sofrimento é revelado em sua confissão na Rota Genocida. Flowey admite que o poder de Reset não é uma bênção, mas uma maldição de imortalidade forçada. Ele revelou que tentou o suicídio múltiplas vezes, jogando-se em abismos e destruindo seu próprio corpo, mas sua determinação artificial o obrigava a ressuscitar contra a sua vontade, trazendo-o de volta ao ponto de partida para viver o mesmo pesadelo novamente. Visualmente, sua psique fraturada se manifesta como Omega Flowey, onde ele se torna uma abominação de carne pulsante, metal e tubos, que bombardeia a realidade com violência sensorial. Sua existência é uma sentença perpétua em um limbo onde ele se lembra de ter sido capaz de amar, mas agora é obrigado a destruir tudo o que toca apenas para silenciar os gritos de sua própria solidão eterna. Subaru Natsuki. Subaru Natsuki parece, à primeira vista, o protagonista genérico de um isekai, mas sua jornada em ReZero é o estudo de caso mais brutal sobre trauma psicológico contínuo na história dos animes. Seu poder, o retorno pela morte, não é uma trapaça ou um checkpoint de videogame. É um dispositivo de tortura infinito, desenhado para quebrar o espírito humano. Ao contrário de um jogador, Subaru não apenas reinicia, ele experimenta a agonia física completa de ser eviscerado, congelado, decapitado e esmagado, mantendo a memória vívida de cada segundo de dor, enquanto o mundo ao redor dele esquece que o horror aconteceu. Sua tortura é amplificada pela solidão absoluta do segredo. Ele carrega a maldição da bruxa, uma mão invisível que esmaga seu coração ou mata seus ouvintes sempre que ele tenta compartilhar seu sofrimento. Ele é forçado a ver as pessoas que ama, Emília, Ham, Beatrice, serem massacradas brutalmente repetidas vezes, e tem que sorrir, fazer piadas e agir como um palhaço na tentativa seguinte, carregando o peso silencioso de dezenas de linhas do tempo falhas e o cheiro fantasma de sangue que nunca sai de suas mãos. O ápice de seu sofrimento físico desafia a sanidade e ocorreu no encontro com o Grande Coelho. Subaru não foi apenas morto. Ele foi devorado vivo por uma horda de milhares de pequenos coelhos carnívoros, sentindo cada mordida minúscula rasgando sua pele, entrando em seu ânus, ouvidos e boca, comendo seus órgãos internos de dentro para fora, enquanto ele ainda estava plenamente consciente e gritando, incapaz de morrer rápido o suficiente para escapar da dor. E a tortura mental é ainda pior. Ele vive com o medo constante de que seu ponto de salvamento mude, deixando mortes permanentes para trás. Ele teve que assistir Ham, a garota que o amava incondicionalmente, ter sua existência apagada da memória do mundo, tornando-se uma casca vazia que ninguém lembrava além dele. Subaru é um garoto comum que teve sua mente quebrada e remendada tantas vezes com fita adesiva que sua sanidade é mantida apenas por um fio de obsessão. Ele morre para salvar os outros, mas a cada morte, ele perde um pedaço de sua humanidade que nunca retornará. Angela Orozco. Silent Hill é conhecida como uma cidade que atrai pecadores para puni-los por seus crimes. Mas Angela Orozco é a exceção trágica que quebra essa regra. Ela não é uma vilã tentando esconder um assassinato. Ela é uma vítima que nunca teve chance de ser outra coisa. Sua história é o ponto mais sombrio do jogo,
porque seu horror não vem de cultos ou demônios antigos, mas da crueldade humana doméstica. Diferente de James, que busca a punição, Angela vive presa em um ciclo perpétuo e alucinatório do trauma e abuso físico que sofreu nas mãos de seu pai, Thomas, e de seu irmão durante toda a sua infância e adolescência. A cidade manifesta o inferno pessoal de Angela de forma grotesca e sufocante. Para ela, Silent Hill não é coberta de neblina fria e água, mas de carne pulsante, pistões violentos e fogo abrasador. Ela é caçada por sua própria memória, materializada na forma do Abstract Daddy, uma das criaturas mais perturbadoras da ficção. O monstro não é apenas uma besta. É uma representação visual uma moldura de cama feita de carne podre, com duas figuras humanoides fundidas sob um lençol sujo em um ato sexual forçado, que tenta encurralá-la em quartos pequenos e claustrofóbicos para reviver o abuso repetidamente. A verdadeira tortura de Angela é a destruição total de sua capacidade de confiar ou sentir segurança. Ela carrega uma faca grande não para se defender dos monstros, mas para flertar constantemente com a ideia de suicídio. Sua mente está tão fraturada que ela projeta seu agressor em qualquer homem que tente se aproximar, inclusive James, recuando em pânico e agressividade defensiva. Em sua cena final, na icônica escadaria em chamas, temos a revelação mais triste do jogo. Quando James comenta que está quente como o inferno, Angela responde calmamente. For me, it's always like this. Ela revela que matou seu pai em legítima defesa, mas a culpa e o trauma a impedem de ver a realidade. Ela não encontra redenção, cura ou paz. Ela simplesmente sobe as escadas para dentro do fogo, aceitando que sua vida foi, é e sempre será apenas sofrimento. Wolverine. A imortalidade de Logan não é um dom. É uma cicatriz aberta que o universo se recusa a deixar fechar. Com mais de um século de vida, Wolverine é o sobrevivente definitivo. Mas o preço de sua sobrevivência é ver tudo o que ele ama apodrecer, morrer ou ser assassinado por seus inimigos, enquanto ele permanece inalterado. Ele é um homem cuja biologia foi desenhada para sentir dor, mas nunca para acabar com ela. Um animal enjaulado em um corpo que se cura apenas para que possa ser torturado novamente. Sua tortura física fundamental ocorreu no programa Arma X, um experimento que não viu nele um ser humano, mas um equipamento militar. Logan não foi apenas operado. Ele foi violado em nível molecular. Ele foi mergulhado nu em um tanque e teve agulhas industriais perfurando sua carne até a medula, bombeando adamantium líquido fervente diretamente para dentro de seu esqueleto, enquanto seu fator de cura tentava desesperadamente rejeitar o metal invasor, mantendo-o plenamente consciente e gritando em uma agonia que incinerava seus nervos a cada segundo. O resultado foi uma vida de dor constante. O metal envenena seu sangue todos os dias, e cada vez que ele desembainha suas garras, ele é obrigado a rasgar a própria pele e os nervos das mãos, sentindo o corte fresco de sua própria natureza violenta. Mas a verdadeira tortura de Logan é a maldição da memória e da perda. Sua mente é um labirinto fraturado de lavagens cerebrais e implantes de memória falsos, deixando-o muitas vezes sem saber quem ele realmente é. E quando ele se lembra, é apenas tragédia. Ele foi forçado a matar a única mulher que amou verdadeiramente, Jean Grey, múltiplas vezes para salvar o mundo. Foi obrigado a afogar o próprio filho, Daken, em uma poça d'água para parar um monstro que ele mesmo ajudou a criar, e viveu tempo suficiente para enterrar quase todos os seus amigos dos X-Men. Em histórias como O Velho Logan, sua tortura atinge o ápice psicológico. Ele é enganado por ilusões e acaba massacrando brutalmente toda a família X-Men com suas próprias garras, acreditando que estava lutando contra vilões. Logan vaga pela Terra carregando o peso de um cemitério inteiro nas costas. Ele busca a paz da morte, mas seu corpo se recusa a concedê-la, condenando-o a ser o eterno soldado em uma guerra que levou tudo o que ele tinha, deixando para trás apenas o metal frio e a solidão.